E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, então, abra sua Bíblia no Salmo 119 e chegamos à quinta estrofe deste Salmo. Esse Salmo que começamos a expor no início do ano, pensando no lema da nossa igreja e também sobre o tema deste ano, que é guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. São 22 estrofes. Cada estrofe, cada linha começa com a mesma letra. As letras correspondentes ao alfabeto hebraico. E o salmista então está dizendo: o quanto eu amo a palavra de Deus, em toda a sua amplitude, de A a Z, com toda a profundidade, com tudo o que sou. E eu quero então ler esta quinta estrofe, que começa no versículo 33 e vai até o 40. Faremos a leitura, pedimos às crianças que também atentem a esse momento de leitura e depois nós faremos a exposição desse trecho da palavra do nosso Deus. Diz assim o nosso Deus, através do seu servo, na sua palavra: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti estamos neste culto com a Tua palavra aberta, neste momento de exposição, e rogamos que o Senhor fale conosco de uma forma especial, profunda, esclarecendo a nossa mente para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar, compreendamos o que o Senhor revelou na Sua palavra, ouçamos a Sua voz. Por isso, rogamos que o Senhor prepare o nosso coração, para que não seja apenas mais um acúmulo de informação do que determinados versículos querem dizer, mas que de fato a Tua palavra encontre um terreno fértil no nosso coração, preparado por Ti, de maneira que sejamos transformados, cresçamos mais nos Seus caminhos e sejamos preservados no caminho de vida eterna, ao qual o Senhor nos chamou para que trilhássemos por ele, juntamente contigo. Que o Senhor receba a nossa gratidão e atenda a nossa petição. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa já é a quinta estrofe. Se fosse exposto em 5 domingos seguidos, lembrar do primeiro já seria um pouco difícil. E foi no primeiro domingo do ano que começamos e depois fizemos um intervalo neste período de suspensão dos cultos presenciais devido à pandemia. Mas eu gostaria de lembrá-los daquilo que o salmista colocou antes desta quinta estrofe que acabamos de chegar. Porque este salmo ele foi organizado de uma forma acróstica, do primeiro versículo ao último. A cada 8 versículos vemos que começa com a mesma letra do alfabeto, então tem um sentido que deve ser percebido entre as estrofes. Há um envolvimento de tudo que o salmista fala, de uma mensagem do início ao fim sobre como ele ama a lei do Senhor. Essa lei, a palavra de Deus, os diversos nomes que o salmista usa sobre a palavra de Deus neste salmo e a maneira como ele aprendeu a amar, a maneira como ele se coloca diante de Deus, considerando as diversas situações da vida. E se os irmãos recordarem com essa menção que eu vou fazer, a primeira exposição, a primeira mensagem, baseada na letra Aleph, dos 8 primeiros versículos, tinha como tema: felizes os que andam na lei do Senhor.
Só é possível ser feliz, abençoado, se você andar na lei do Senhor. Próximo a Deus, na sua presença, numa vida piedosa diante do Senhor. Mas durante esse trajeto enfrentamos um problema, que é o nosso coração impuro. Então vimos na segunda mensagem como guardar puro o seu caminho, observá-lo segundo a palavra do Senhor. Então esta sessão da letra Bet, do versículo 9 ao 16, vimos sobre como guardar puro o caminho. E neste caminho, e que ressaltamos na semana passada, a frequência com que este termo caminho aparece, porque a vida cristã é uma jornada, é um caminho, só tem uma porta que conduz um caminho com destino determinado, que é a vida, como o Senhor Jesus disse. Nós aprendemos sobre como viver pela palavra na adversidade. A terceira letra do alfabeto, a terceira estrofe, que é a letra Gimel, do versículo 17 ao 24. Vivemos num mundo caído, hostil, inimigo de Deus, e devemos aprender como viver pela palavra de Deus em meio à adversidade. Então chegamos ao quarto sermão, que foi na última semana, sobre o caminho que alarga o coração, do versículo 25 ao 32, e falamos sobre as dificuldades que enfrentamos na vida, as pedras pelo caminho, e sobre o caminho em meio às pedras que nos alargam o coração, quando aprendemos a ter uma perspectiva do próprio Deus pela sua palavra, conhecemos a sua vontade e nos conformamos a ela em Cristo Jesus. Então temos visto que a vida cristã tem este roteiro, esta trajetória, embora seja um caminho muito abençoado, um privilégio para todos nós. Precisamos atentar para guardar puro o nosso caminho diante do Deus Santo. Devemos ter a consciência de que enfrentaremos adversidades neste mundo hostil e que Deus nos propõe um caminho único e que é perfeito, porque é o caminho dele que nos alarga o coração e aprendemos a lidar com as situações da vida. Mas não é verdade que, mesmo sabendo de tudo isso, você sabe que o caminho de Deus é um caminho abençoado, em que há dificuldades, em que a santidade é uma exigência, em que estamos num mundo que é contrário à vontade de Deus? Ser um crente, andar por este caminho, ou como vimos na semana passada, correr por esse caminho, é uma necessidade, uma possibilidade, um caminho de alegria e abençoador. Mas, mesmo assim, temos outras coisas que nos atrapalham a crescer mais no caminho do Senhor. Não é verdade? Você enfrenta dificuldades no seu dia a dia em que te dificultam a viver mais intensamente no caminho do Senhor em meio às suas atividades no seu dia a dia? Não é difícil viver pela palavra de Deus no mundo caído e lidar com essas dificuldades? Sabemos essas verdades. Aprendemos muito da palavra do Senhor, mas muitas vezes, com muita frequência até, é difícil colocarmos na prática. Uma coisa é você ter informações, conhecer a respeito de um caminho, e outra coisa é percorrer este caminho. O problema não está somente no mundo em que nos rodeia. Não somos vítimas da realidade que nos cerca, que nos gera o quê? Insatisfações. Você já sentiu alguma vez insatisfação por alguma coisa que aconteceu por você? Ou por deixar de acontecer aquilo que você tanto esperava? Insatisfação pelo caminho. Você tem, certamente como eu, marcas, frustrações no seu coração em relação ao passado, em relação talvez aos últimos dias, além de ficar desanimado muitas vezes. Talvez até para alguns sem esperança, abatido, como vimos também na última semana. Mas o problema não é somente o que está fora de nós. Este mundo hostil, que é rebelde, inimigo de Deus, mas também
o que está dentro de nós. Eu estou dizendo nessa noite que o problema não é somente o que está fora de você, que te atrapalha. Talvez você poderia dizer, eu tenho tanta coisa para fazer, tantas atividades, tantas preocupações, tantas frustrações, isso me atrapalha de viver a vida que Deus me designou para viver. Mas eu estou afirmando que não é somente as dificuldades que te cercam que são o problema. O problema está em você, dentro de você, no seu coração inconstante, como é dito, essa expressão, no Salmo 78:8, o coração inconstante que o povo de Deus sempre demonstrou. O coração que busca satisfação naquelas coisas em que jamais a encontrará. O coração que é míope, para não falar cego, inclinado a coisas inúteis, terrenas dessa vida, e não ao Senhor e aquelas coisas que Ele oferece através da sua palavra, e através da vida cristã, da comunhão e de outras bênçãos que o Senhor nos dá. O problema é o nosso coração que tende a colocar a esperança em tantas coisas, menos naquela única que nós verdadeiramente precisamos. Você se identifica com essa descrição? Sobre a inclinação do seu coração em buscar satisfação onde jamais encontrará, em ter um coração inconstante, que busca coisas inúteis, terrenas, que não podem nos suprir daquilo que precisamos. E um coração que tende a colocar esperança em muitas coisas, menos no que nós precisamos. Se você se identifica com essa descrição na sua tendência, tendo um coração pecaminoso como eu, como qualquer ser humano e como qualquer um do povo de Deus que de forma natural é inclinado a ter um coração assim, você precisa pedir por aquilo que de fato precisa. E do que você precisa? Como eu posso pedir o que eu preciso? E esta estrofe fala sobre isso, sobre como encontrar satisfação em Deus, tratar deste coração inconstante e receber a vida que somente Deus pode oferecer. Esta é a única estrofe deste salmo em que há imperativos em todos os versículos. Então, é uma estrofe em que há uma série de petições. Sabe aquilo que muitas vezes nós podemos fazer também? Fazer aquela lista das coisas que a gente quer que Deus faça por nós, né? E obrigado por tudo, né? Perdoe a multidão dos meus pecados, mas o que eu quero é isso. E tira isso da minha vida. E é uma sequência de petições. E a petição não é por si só um problema. O problema é o que você pede. O Senhor Jesus, na oração em que repetimos juntos, a oração em que o Senhor ensinou seus discípulos a orarem, ele fala sobre petições, mas fala sobre aquelas petições do que nós precisamos. Então, nesta estrofe, que é a única do salmo inteiro, destes 176 versículos, 22 estrofes, é a única que tem imperativos em forma de petição a Deus em cada um dos versículos. Isso porque a letra Re, que é a quinta letra do alfabeto hebraico, ela é colocada no início de verbos para que eles se tornem imperativos muitas vezes. Então é uma característica da própria língua. Então devemos considerar à luz deste salmo quais são os pedidos mais importantes da sua vida para que você possa levá-los ao Senhor. Então essa pergunta que queremos responder sobre como encontrar satisfação, tratar o coração e receber vida, mas para isso, quais são os pedidos mais importantes da sua vida que você deve fazer ao Senhor? Em primeiro lugar, versículos 33 a 35, nós vemos o primeiro pedido que devemos fazer todos os dias da sua vida, de todo o nosso coração. E qual é? Versículo 33 ao 35 diz: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei.
Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. O que o salmista está pedindo aqui? Ensina-me a guardar a tua palavra de coração e terei plena satisfação. Resumidamente, é isso que o salmista está pedindo aqui. Dirigindo-se ao Senhor, ele diz: ensina-me a guardar a palavra de coração e terei plena satisfação. E podemos observar esses versículos basicamente em duas partes. A primeira é no início de cada uma desses versos que estão aí. Então o que ele pede? Ensina-me o caminho dos teus decretos. Por que ele pede isso? Precisamos pedir que o Senhor nos ensine o caminho dele? Precisamos. Por quê? Porque somente o Senhor pode nos ensinar o caminho que Ele mesmo criou. Naturalmente, nós desconhecemos este caminho, e uma coisa é saber informações sobre o caminho, outra coisa é aprender na prática como trilhar este caminho. A vida cristã não é somente ser uma enciclopédia ambulante, cheia de informação sobre a Bíblia. Tem a ver com a vida que você tem diante de Deus à luz dessa santa palavra. Por isso ele também pede no versículo seguinte, no 34, dá-me entendimento. Por quê? Dar entendimento. Qual a diferença de ensinar o caminho e dar entendimento? Esse entendimento tem a ver mais do que o que é intelectual, do que a razão pode assimilar. Mas precisamos que Deus nos dê um discernimento espiritual, para observarmos a sua palavra e não vermos meramente palavras ou histórias, mas para termos o discernimento de compreender o que Deus está revelando sobre si, o que Ele tem a me dizer e o que Ele espera de mim. Isso que é dar-me entendimento, para colocar na prática a sua palavra, ao ouvirmos a sua voz. E em terceiro lugar, aqui nós vemos no versículo 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, ou em outra versão, dirige-me pela vereda, que é a mesma ideia. Então é guiar, dirigir, porque por nós mesmos nos desgarraremos deste caminho. Porque o problema mais do que é o que está fora, que também nos causam dificuldades, é o que está dentro. E a inclinação do nosso coração nos afasta por aquele único caminho que o próprio Deus traçou para nós. Aquele caminho que é agradável aos seus olhos. E a nossa tendência é seguir por caminhos alheios à vontade de Deus, tomamos as nossas decisões, suprimos as nossas vontades da maneira que nós queremos e deixamos de seguir aquele caminho. Então precisamos rogar: Senhor, me guie. Eu preciso que o Senhor me conduza, para que eu não siga o que parece melhor ao meu coração, mas para que eu siga aquele caminho que o Senhor revelou que se agrada na sua palavra. Então essas são as petições. Ensina-me, dá-me entendimento e guia-me pelo teu caminho. São petições que dizem respeito à instrução para encontrar em Deus plena satisfação. Quando nós pedimos alguma coisa em oração, nós desejamos receber uma resposta, não é? Deus atendeu a minha oração, Ele me deu aquilo que eu pedi. Não é bom quando orações são atendidas? E muitas vezes é bom também, diga-se de passagem, quando orações não são atendidas e devemos render graças a Deus também. Mas nessa primeira parte, nós vemos essas petições clamando a Deus por instrução, que conduzirão, se Deus ou quando Deus responder a estas petições, eu e você encontraremos plena satisfação. E ele diz isso da seguinte maneira, veja o final de cada um dos versículos. Se o Senhor nos ensinar, então seguiremos até o fim. Se o Senhor nos der entendimento, de todo o coração cumpriremos a lei de Deus. E se o Senhor nos guiar pela vereda dos seus mandamentos,
encontraremos nela plena satisfação. Na NVI nos diz: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele, somente no caminho dos mandamentos do Senhor, que não nos são pesados, mas são o único caminho em que encontramos plena satisfação, alegria, um caminho de felicidade e de bênção. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ser feliz, mas nem todo mundo está disposto a trilhar por este caminho, porque é um caminho estreito, com dificuldades, como nós vimos, mas é o único caminho que Deus estabeleceu a nós. E é o único caminho que podemos encontrar plena alegria, satisfação e bênção. Por isso, a primeira petição do salmista é: ó Senhor, ensina-me a guardar a sua palavra de coração. Não somente intelectualmente, mas profundamente de coração. E então, somente então, terei plena satisfação. Em segundo lugar, os versículos 36 e 37, há outras petições que podem ser resumidas da seguinte maneira. O salmista pede: inclina-me o coração à sua palavra, e ele não será dividido. É isto que o salmista pede aqui nestes versículos. Inclina o meu coração à sua palavra, e somente assim ele deixará de ser dividido. Ele começa dizendo: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no seu caminho. E esses pedidos são expressos no sentido de não ser natural ter o coração inclinado à palavra de Deus. Nosso coração é inclinado a nós mesmos, a coisas que desejamos, não celestiais, não da parte de Deus, aquilo que Deus nos oferece, mas em outras coisas que estão ao nosso redor, de maneira que você precisa pedir a cada dia: Senhor, inclina o meu coração somente a sua palavra. Não há tantas coisas que nos colocam numa situação de desequilíbrio, que nos afastam, ficamos pensos e nos afastam daquele caminho que Deus quer que nós andemos. Ele roga: desvia os meus olhos da vaidade. Que sentido vaidade? De coisas inúteis. Precisamos ser impedidos por Deus de sermos atraídos, tentados no nosso coração por coisas que desagradam a Deus. Se Deus não nos impedir, nós alimentaremos esse desejo, essa satisfação de ver, de experimentar aquilo que não procede da vontade de Deus. E ele também diz no versículo 37, vivifica-me. Ou, em outras palavras, na NVI também, faze-me viver nos caminhos que traçaste para mim. E é isso que nós precisamos. Rogar que Deus transforme a nossa vida, o nosso caminho, porque senão jamais entraremos, ou estando dentro, jamais permaneceremos por nós mesmos no seu santo caminho. E em qual sentido que essas petições criam uma expectativa de resposta? Enquanto na primeira parte o salmista rogou por instrução, e ele encontraria então com essa instrução no ensino do Senhor plena satisfação, aqui nós vemos que o salmista roga a preservação de ter um coração dividido. Preserva o meu coração da cobiça ou da ganância, ao que é inclinado o coração normalmente. E pare para pensar um pouco, já que a figura, o sentido de coração no texto bíblico, ele nos envolve como um todo. Pense para o que naturalmente o seu coração é inclinado. Para o testemunho do Senhor? Você pode dizer que deseja, como a corça anseia por águas, a palavra de Deus?
Ou você anseia muitas outras coisas? Não que você não tenha interesse na palavra de Deus, mas não é verdade que o seu coração tende a ser dividido com outras coisas, não necessariamente imorais, mas você ocupa o seu coração naturalmente, se não rogar ao Senhor preservação de ter um coração dividido, você terá o coração inclinado a outras coisas. O que você deseja? Quais são os seus planos? Pelo que você ora? O que você quer que Deus te dê, o que te conceda? Com o que você deleita? Quais são os momentos em que você tem maior satisfação? É quando você se debruça sobre a palavra de Deus no seu dia a dia e ora e nem vê o tempo passar, e lê e relê e medita naquele momento em que o tempo passa, você encontra deleite e satisfação? Ou o tempo passa para você com outras coisas, com outros tipos de entretenimento, com outros tipos de atividades, que não são ilícitas por si, mas em que lugar está o deleite, a satisfação, o prazer de buscar ao Senhor na sua palavra? É um dever que cabe a todo crente, ou você lê porque você ama a palavra de Deus? É quase por obrigação, ou é porque você encontra satisfação? A verdade é, irmãos, que precisamos rogar que Deus derrame a sua graça sobre nós, para que vivamos nos seus caminhos de maneira que não tenhamos o coração dividido com outras coisas. Eu amo a Deus e a sua palavra, mas também o amor pela família, pelo trabalho, pelos estudos, pelos bens materiais, por tantas coisas, concorrem com aquele lugar que deve ser somente do Senhor, na minha busca por satisfação e na minha devoção. Que Deus nos dê a graça de inclinar o coração somente àquilo que é agradável a Ele, a encontrarmos deleite na palavra de Deus, prazer, alegria ao ouvirmos a sua voz, desviando os nossos olhos de coisas inúteis que não nos agregam em nada. Estamos cheios de distrações, não é verdade? Somos bombardeados de informação, né? Muitas vezes nem temos certeza de quem votar aqui, mas já temos opinião formada sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Somos bombardeados com informação do mundo inteiro. E muitas vezes, quanto tempo sobra para a devoção, para o deleite na palavra do Senhor, para orar ao Senhor que desvia o nosso olhar para coisas inúteis e focar os nossos olhos naquilo que é mais importante, ou naquele que é mais importante, aquele que é o único que tem as palavras da vida eterna, que veio para ser o caminho, para que pudéssemos então viver uma vida, e não uma vida simples no sentido de insignificante, mas uma vida abundante, na presença de Deus e para a glória de Deus. Você tem vivido dessa maneira? Ou reconhece que precisa rogar pela graça e misericórdia de Deus para que te transforme o coração? Assim como Davi no Salmo 86 disse: ensina-me, Senhor, o teu caminho. É o mesmo sentido do pedido deste salmo. E então andarei na sua verdade, andarei na sua palavra. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome, diz o Salmo 86, 11. Porque no que depender de nós, nosso coração permanecerá dividido. Por isso precisamos rogar que Deus nos incline o coração, a sua palavra de uma maneira, que o nosso coração deixe de ficar dividido. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós vemos do versículo 38 ao 40 as seguintes petições: confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons.
Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Quais são as petições do salmista aqui? Resumidamente, ele roga que Deus cumpra, ele diz, não é? Cumpre a tua promessa e preserva-me, para que sejas temido. Então ele roga que Deus cumpra as suas promessas, preserve a própria vida, para que Deus seja temido, tanto por ele mesmo, como pelos outros que estão ao redor. E ele diz isso ao afirmar, confirma ou cumpra a tua promessa. E naturalmente nós ansiamos não que Deus cumpra as suas promessas. Eu já experimentei momentos em que, perguntando das promessas de Deus, que desejamos que Ele cumpra, aqueles irmãos que participavam deste momento de interação tiveram dificuldades para lembrar de mais promessas. Talvez Jesus vai voltar, vai ter a ressurreição, mas quais promessas você tem a expectativa que Deus cumpra? O que você mais deseja? Que Deus cumpra as promessas dele ou que Deus cumpra aquilo que você deseja? Não é verdade que naturalmente, e precisamos orar para que Deus nos transforme, naturalmente, se não orarmos nesse sentido, se não buscarmos aprender e compreender a palavra de Deus e conhecer ao Senhor dessa maneira, nós ansiaremos que Deus atenda os nossos pedidos. Mas o que nós precisamos pedir não é que Deus atenda os nossos pedidos. Ele sabe do que nós precisamos. Ele nos supre com aquilo que nós precisamos e vai além, nos dando conforto, na sua providência, nos dando mantimentos e assim por diante. Mas o que precisamos pedir ao Senhor? Que Ele nos conceda o que Ele mesmo nos prometeu. O que Deus promete é o que nós precisamos. E ele diz, ao pensar sobre isso, sobre a expectativa que Deus cumpra as suas promessas, ele diz no versículo 39, afasta de mim o opróbrio, que temo. Então, em outra versão, livra-me da afronta que me apavora. Que Deus nos livre da desgraça. E esse que é o sentido de opróbrio aqui. Foi traduzido por afronta em outra versão. Que Deus nos livre da desgraça, de nos afastarmos dos seus caminhos, de modo que o envergonhemos. Senhor, cumpra as tuas promessas para que eu te tema mais. E assim o Senhor me preserve de seguir um rumo, não nos caminhos que revelam a graça de Deus, mas nos caminhos em que me afasta, é uma desgraça, é um opróbrio, é uma vergonha, porque envergonha o Senhor. E nós devemos, assim como Ele, temer, só de pensar numa coisa dessas, de perdermos o prazer na lei de Deus, de não termos a expectativa de adorar ao Senhor a cada semana aqui, de meditarmos na lei de Deus em cada momento, tendo a palavra no coração, na nossa mente e aplicando nas situações que o Senhor nos conduz. E ele conclui dizendo, vivifica-me, ou em outras palavras, preserva a minha vida. E é disso que nós precisamos também. Mais do que Deus nos preserve de nos afastar, que cumpra as suas promessas, precisamos de cada instante da nossa vida que Ele mesmo nos mantenha fiéis nos seus caminhos, que é um caminho de vida eterna. E por isso que precisamos rogar. Uma outra maneira de traduzir aqui seria, ó Senhor, dá-me vida. Uma vida na sua presença, que é uma vida abundante, de alegria, abençoada, através daquele, na presença daquele que é o caminho, a verdade, a palavra encarnada e a vida. E essas petições revelam a expectativa de receberem da parte do Senhor mais temor. Então, esta que é a esperança e a providência que gera temor do Senhor. E por que isso? Para caminhar para a nossa conclusão aqui.
Quanto mais nós aprendemos a ver o que Deus está fazendo, Ele, nos últimos versículos, Ele diz: confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que temem. Então, ter expectativa de ver as promessas de Deus se cumprindo, aprender a ver o que Deus está fazendo, esperar aquilo que Deus prometeu fazer. Afasta de mim o próprio, porque os seus juízos são bons. Na experiência da vida cristã, percebemos como Deus é bom, a palavra de Deus é boa e nós experimentamos de infelicidade, até de maldição quando nos afastamos, porque os juízos de Deus são bons. E por último ele diz: eis que tenho suspirado pelos seus preceitos, vivifica pela sua justiça. Então esta esperança de aprender a ver o que Deus está fazendo. Quanto mais alimentamos a esperança nas promessas de Deus, e como alimentamos? Lendo a palavra, meditando nela, orando para que Deus cumpra as suas promessas. É assim que se alimenta a esperança. Quando se negligencia a leitura e a meditação da palavra e a vida de oração, como você vai alimentar a esperança se somente Deus pode oferecer? E Ele o faz em resposta às nossas orações. Então, quanto mais aprendemos a ver o que Deus está fazendo à luz da palavra no nosso dia a dia, quanto mais alimentamos a esperança através das promessas de Deus que estão na sua palavra, mais seremos preservados, seguros no seu caminho, temendo mais a Deus. E Deus nos usará também como um instrumento de temor, para que, quando virem o que Deus tem feito na nossa vida, possam aprender a temê-lo mais. E é somente quando se experimenta a plena satisfação em Deus, no ensino da palavra, quando se experimenta um coração transformado que está cada vez mais inclinado à palavra do Senhor, não permitindo que no coração haja concorrência com outras coisas que Deus nos dá, como ídolos. Quanto mais experimentamos essa alegria e o coração transformado de quem recebeu vida, nós experimentamos essa bênção que é a companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a terceira petição do salmista é: Senhor, cumpra a sua promessa e preserva a minha vida, para que o Senhor seja mais temido por mim e por aqueles que estão ao meu redor. E para concluir, o título da série é: Senhor, como eu amo a tua lei. Você pode dizer que tem amado verdadeiramente a palavra de Deus? Tem se deleitado nela? Tem sido um leitor diligente? Um operoso praticante? Tem sido piedoso, como no Salmo 86 o salmista declarou de si mesmo? Tenho vivido diante de ti, para ti, por intermédio da sua palavra? O quanto você ama a palavra de Deus? Você tem buscado, como dissemos antes, satisfação onde você jamais encontrará? Você tem demonstrado ter um coração dividido, inclinado a outras coisas que concorrem com o amor que você deve colocar exclusivamente em Deus, e tem permitido que haja concorrência na sua devoção e no seu deleite em relação ao Senhor? Você também tem colocado esperança em muitas coisas, em tantas coisas, mas menos naquilo que tanto precisa? Eu só preciso que o Senhor cumpra as suas promessas e eu serei perfeitamente feliz. É esta a sua consciência? Se você tem pecado e falhado nisso, você deve saber que irmãos nossos no decorrer da história também encontraram essas dificuldades. Agostinho, em Confissões, ele diz: toda a minha esperança baseia-se na grandeza da tua misericórdia. E ele então faz petições ao Senhor. Na verdade, Senhor, concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Que aquilo que o Senhor me ordena na sua palavra, o Senhor mesmo me conceda.
porque aquilo que o Senhor ordenar, então, o que quiser, então eu poderei fazer. Que façamos esta oração que Agostinho fez. Mas mais do que isso e mais importante do que isso, roguemos ao Senhor a cada dia da nossa vida que Ele nos ensine a guardar a Sua palavra no coração, para que encontremos plena satisfação. Que Ele incline o nosso coração à palavra dEle somente para que não tenhamos mais o coração dividido, e que Ele cumpra as promessas que Ele nos deixou na Sua palavra, preservando a nossa vida até o último dia da nossa vida, ou no dia de Cristo, para que o Senhor seja cada vez mais temido por nós e através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.